O Senhor tem para nós uma vida de paz em todos os lugares. Em todos os lugares. Desde o nosso trabalho até a nossa casa. Deus, ele se importa com os detalhes da sua vida. Com os detalhes da sua vida, tá? Então, mas isso aqui é algo tão simples, né? Tá me atrapalhando, não tá bom, mas Deus tem mais com que se preocupar. Não, ele se preocupa com cada uma de nós da mesma forma, porque ele é todo-poderoso, onipresente, onipotente. Então, ele sim se importa com as nossas questões maiores e com as nossas questões menores. Olá, boa tarde! Vamos chegando, gente, vamos chegando. Hoje é segunda-feira, 12/2. Hora da gente aí conversar sobre o nosso inconformismo tão necessário. Então, chama todas as amigas aí para a gente conversar sobre o que a gente vai estar inconformada e buscando em Deus uma forma de sair desse lugar, de melhorar, de mudar, de transformar o que não está sendo bom para a gente, o que não está sendo bom para nossa vida. Então, manda aí para todo mundo vir junto com a gente nesse começo de semana. E hoje a gente vai conversar sobre algo extremamente significativo, que é inconformada no seu ambiente de trabalho. Esse lugar onde muitas de nós passa mais tempo do que com a própria família. Esse lugar onde a gente tem, né, na maioria das vezes, que conviver com diversas pessoas, diversas personalidades, diversas culturas, né, enfim, e se torna extremamente desafiador, né? Então, eu quero conversar com você hoje sobre esse lugar, sobre o seu ambiente de trabalho, sobre como está aí, né, o seu coração desejando que, se qualquer coisa, seja o que for que não esteja bom no seu ambiente de trabalho, que você possa agora, né, se colocar como inconformada. Não quero mais ficar aqui achando que isso não tá bom. O que é que eu vou poder, então, fazer para que eu saia desse lugar? Para que eu saia desse lugar. Porque nem todo mundo, na verdade, a maioria de nós não pode mudar de emprego, né? Sair desse lugar, né? Dizer tchau, fecha a porta, joga a chave e vai embora, né? Não é assim que funciona. Não é assim. Mas o Senhor tem para nós, né? O Senhor tem para nós uma vida de paz em todos os lugares. Em todos os lugares. Desde o nosso trabalho até a nossa casa. Uma coisa que é muito importante você já lembrar é que Deus, ele se importa com os detalhes da sua vida. Com os detalhes da sua vida, tá? Então, mas isso aqui é algo tão simples, né? Tá me atrapalhando, não tá bom, mas Deus tem mais com que se preocupar. Não, ele se preocupa com cada uma de nós da mesma forma, porque ele é todo-poderoso, onipresente, onipotente. Então, ele sim se importa com as nossas questões maiores e com as nossas questões menores. Então, independente, né, do que você tem aí enfrentado, se deparado no seu ambiente de trabalho, sim, o Senhor se importa. E sempre vai desejar que você esteja bem. Isso é muito importante você entender, né? Que Deus quer que você viva bem, em paz, com tranquilidade. Esse é o desejo do Senhor para nós, né? E aí eu quero começar, então, lendo com você. João 13, 1:5. É uma passagem linda, 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 assim, linda, 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 linda. Deixa eu ver. Isso, João 13, exatamente. Vamos lá. De 1-5, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura
E depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Essa passagem é descrita, né? Ainda tem muito mais coisa aqui, mas eu queria que a gente pudesse começar olhando para esse trecho, né? Para essa introdução. O nosso Senhor, ele tirou a sua capa e ele amarrou uma toalha na cintura. E ele diz lá na frente, né, no versículo 14, se eu, Senhor, e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então, quando a gente tá, né, num ambiente que tá difícil, que a gente tá se sentindo mal, ou tá se sentindo oprimida, ou não reconhecida, ou explorada, ou não tratada devidamente, enfim, a tendência é que a gente arme todas as estruturas de defesa e a gente fique ali, né, à flor da pele, extremamente na defensiva. E isso nos traz uma falta, né, de percepção do que Deus está fazendo. Uma falta de percepção do que Deus está fazendo, porque eu vou ficar presa naquela dificuldade, naquele problema. E aí eu trouxe essa passagem porque uma primeira coisa que a gente precisa pensar aí no nosso ambiente de trabalho, né, é que a gente precisa saber nos posicionarmos como Jesus nos chama a fazer. Seja qual for a sua função, você pode estar subordinado a alguém, você pode ter uma grande equipe, né, aí sob seu comando, não importa qual a função que a gente está, né, num coletivo, num ambiente de trabalho a gente está ocupando. Nós precisamos colocar o nosso coração no lugar de servos. Nós precisamos colocar o nosso coração nesse lugar de entregar o nosso melhor. Sabe por quê? Porque a palavra também diz que tudo que a gente fizer, seja em palavras, seja em ações, a gente precisa fazer como se para o Senhor. E às vezes a gente esquece disso. E porque tá difícil a convivência, tá difícil a situação, tá difícil o ambiente, a gente começa a agir como se para o outro, que não merece nosso julgamento, que não merece, né? Que também não tá fazendo sua parte, que não tá se esforçando, que não me reconhece, que não. Então eu passo a fazer com essa motivação, que não é a motivação que o Senhor quer que a gente tenha no nosso coração. Então, se você por acaso tá se sentindo de alguma forma ofendida no seu ambiente de trabalho, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa nesse momento, né, olhar para Jesus, porque é a partir desse lugar, né, que nós vamos poder caminhar em paz. Gente, só tem uma coisa que precede uma ofensa. Uma coisa, anota isso. Só existe uma coisa que precede uma ofensa. Sabe o que é? É a sua autorização. É a sua autorização. Ninguém lhe ofende se você não der autorização para isso. Se você não permitir isso. Olha, Jesus foi, né? A gente sabe aqui, foi totalmente torturado, foi, né? Foi cuspido no rosto, foi humilhado, mas ele estava ali no lugar que precisava estar. E sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Aqui tá falando, né? Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele tinha tanta convicção de quem ele era que ele não precisava se defender. Né? Ele não precisava se defender. Você pode estar pensando assim, Dani, mas tá tudo errado lá. Tá tudo errado. As pessoas estão erradas, ou meu chefe está errado, ou meu liderado está errado, não entende, não aprende, não vai, não anda, não caminha, né? Mas qual que é o nosso lugar? Eu preciso sempre lembrar desse meu lugar com o Senhor. Sempre. Porque a palavra diz que a gente precisa viver pelo que a gente crê e não pelo que a gente sente. E a gente se perde nessas horas. Olha, quando a gente sente,
Quando os sentimentos gritam e a gente não tá ali consciente deles, a gente se perde. E aí o peso vem. Então, primeira coisa, para que você aí, né, no seu inconformismo com o que não tá bom no seu ambiente de trabalho, é você lembrar quem você é. Quem você é. Porque o que importa é isso. É quem Deus diz que você é. Então, às vezes, eu não tô sendo reconhecida. Poxa, eu fiz um trabalho tão bom, eu me empenhei aqui, eu resolvi algo que era tão importante, que ninguém estava conseguindo, né? Eu me dediquei tanto para isso aqui e não estou sendo reconhecida. Mas se você lembrar que o Senhor te reconhece, que Ele te vê, que Ele sabe quem você é, que Ele sabe do seu coração, entende? Aí a gente até se chateia, a gente até se entristece, porque se a gente se empenha e a gente quer sim, né? Ter ali nosso trabalho reconhecido, isso é de certa forma importante, porque nos motiva, nos mostra, principalmente no nosso trabalho, porque nos mostra que a gente está indo ali na direção certa, mas às vezes o outro não consegue dar o feedback que a gente precisa. É o outro que não está podendo, é o outro que não está sabendo, é o outro que não está conseguindo, e aí eu dou a autorização para a ofensa vir e levar a minha paz. E levar a minha paz. Então, saber e lembrar quem você é. Saber e lembrar quem você é. Olha, eu sou comprometida, eu tô fazendo o que eu preciso, eu tô fazendo aqui tudo que eu tenho que fazer. Eu tô, né, dando o meu melhor. Eu sei quem eu sou, Deus diz que eu sou. Quem Deus diz que você é? Quem Deus diz que você é? Essa é uma pergunta que você precisa fazer para o Pai sempre que você titubear nisso. Deus, como você me vê? Como você me vê? E aí, quando eu sei que Deus me vê como fiel, como cuidadosa, como atenciosa com as coisas dele, mesmo que alguém olhe e ache que não, mas ele já me disse que ele me vê assim. Ou então eu posso até errar mesmo em algum momento e não parecer tão cuidadosa, mas eu sei que eu sou. E naquele dia que eu não fui, entende? Eu vou poder ir ali e corrigir isso. Mas eu preciso saber quem eu sou para guardar o meu coração, que é o segundo ponto, né? Lá em Provérbios 4:23 diz: guarda o seu coração. De lá provém, né, toda a sua vida. Então, quando a gente guarda o nosso coração, a gente fecha a porta para a ofensa. A gente fecha a porta para a ofensa. Então, se o que precede uma ofensa é a minha autorização, vamos fechar essa porta. Não vou me ofender. Não diz respeito sobre mim. Agora, é fato que isso também implica que a gente precise lidar com o que nós também precisamos fazer, mudar, melhorar, aperfeiçoar, ajustar, alinhar. E isso quem nos traz também, né? Deus traz pra gente isso. E aí, às vezes, a gente acaba se ofendendo com algo que a gente se ofende porque a gente sabe que não fez como deveria, que a gente não fez tudo que podia, que a gente não... né? Então, eu também preciso lembrar disso. Eu guardo meu coração, eu sei quem eu sou e eu vou fazer tudo como se para o Senhor. Eu preciso ter esse norte, entende? Você precisa ter esse norte. Se eu estou fazendo tudo como se para o Senhor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós vamos fazer o nosso melhor com o que temos para quando tivermos mais, né? Quem fala isso é o Cortella, né? Nós podermos fazer melhor ainda. Excelência é isso. Eu faço o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho hoje. Aí, quando eu tiver melhores condições, aprender mais, eu vou fazer para eu poder fazer melhor ainda. Mas a nossa excelência diante de Deus é essa. Não é saber tudo, não é resolver tudo, não é se desesperar porque tem que dar conta do todo, de tudo, mas é ter convicção de que eu estou fazendo o melhor que eu posso
e entregando o melhor que eu tenho, né? O melhor que eu posso com tudo que eu tenho. E essa tranquilidade no coração da gente vai também nos ajudar a, né, nos guardar da ofensa. O outro pode ter uma expectativa diferente. Pode sim, né? Pode sim. Pode haver sim, mas a expectativa do meu chefe é que eu entregue o triplo disso tudo aqui. E como é que eu faço nesse sentido? E como é que eu faço se eu preciso entregar muito mais do que eu tenho, né? Às vezes, muito mais do que o tempo que eu tenho, muito mais do que... Isso é extremamente desafiador. Mas quando eu tô com o meu coração em paz, eu consigo, inclusive, conversar com o meu chefe sobre isso. Olha, essa demanda tá maior do que, muitas vezes, até o tempo cronológico. Olha, são 8 horas de trabalho por dia e essa demanda exige 15. E como é então que vai ser feito isso? Então, eu preciso também estar com o meu coração em paz. Eu preciso também saber quem eu sou, até para ir tratar essas questões, né? Então, você que tem pessoas aí sob sua liderança, poxa, as pessoas não estão indo como eu gostaria, a equipe não está rendendo, não está abraçando a causa, não está... Se você não for com seu coração guardado para essa instrução, você vai mais culpar, você vai mais cobrar, você vai mais apontar, do que realmente fazer os seus, né? A sua equipe, o seu grupo aí, abraçar uma visão junto com você. Faz sentido? Por isso que eu digo, independente da função que você ocupe aí no seu ambiente de trabalho, você precisa, sim, saber quem você é. E você precisa ter o seu coração guardado. E você precisa fazer tudo como se para o Senhor sempre. Não se deixa distrair sobre isso, porque não é sobre o que o outro merece que você faça, ou, né, sobre o que o outro cobra de você, mas é sobre o que você precisa fazer para ter na sua consciência de que você está fazendo o seu melhor, de que você está entregando tudo nisso tudo que você precisa fazer, né? Esse é o lugar que você não pode deixar aí, né, perder de vista. E aí, gente, tem uma outra coisa aqui que a gente também precisa, que é muito importante, e no meio da turbulência, a gente se esquece. A gente esquece, né? Que é a gente entender de Deus qual é a nossa parte e qual é a parte dele. Vamos lá. Com tudo isso que você tá insatisfeita, né? Que você agora tá inconformada, que você agora tá nesse lugar de que não quero que continue assim. Você tem orado, por exemplo, pelas pessoas que estão nesse lugar de que estão ou não te reconhecendo, ou te oprimindo, ou te cobrando? Colocado no altar do Senhor, liberado perdão para elas. Pedir a Deus que venha e cuide, toque o coração dessas pessoas e converta, né? Coração de pedra em coração de carne. Como é que eu estou me posicionando nisso? Então, às vezes, a minha parte não é só me matar de trabalhar para entregar o que é cobrado a duras penas e nada, e não ver nada acontecer. Então, ter clareza sobre qual que é a minha parte nesse mover no meu ambiente de trabalho é fundamental. Me chama muita atenção a história, aqui uma passagem na Bíblia, que está aqui em... Deixa eu buscar aqui para ver bem certinho, porque essa aqui já é outra Bíblia que eu peguei, que ela é 365, ela não tem, sabe, encadeadinho assim, porque é um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo, e aí não é um atrás do outro. Mas aqui em Josué, peraí que eu quero dizer a passagem direitinho pra vocês. 11:1, aqui então é o 10. Tá lá em Josué. Na verdade, o livro de Josué no começo inteiro, né? O Senhor dando instruções para Josué sobre as guerras que ele vai ter, sobre o povo que ele vai subjugar. E Deus vai ali, né, dizendo para ele. E aí me chamou muita atenção Josué 11. Vou pegar essa parte. Josué 11, a partir do 1. Que aí, né, diz, olha, quando
os reis souberam, né, de que Josué estava avançando, estava ganhando, conquistando as regiões e etc. Aí diz assim: quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagens a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sirom e Aczaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafot-dor, a oeste, aos cananeus, a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas e aos heveus do Sopé, do Hermon, na região de Mispá. Olha a quantidade de gente aqui que foi mobilizada, tá, gente? Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Olha o tamanho da bronca, né? Olha o tamanho da bronca aqui. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E sabe o que é que o Senhor disse a Josué? E segue, né? E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora os entregarei, todos mortos a Israel. A você, Josué, a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os carros. É isso. E eu fiquei, né, olhando para isso aqui, eu disse, meu Deus, né? O tamanho desse problema, o tamanho desse exército, a quantidade de homens que estavam se levantando contra o exército de Josué. A você só cabe cortar os tendões dos cavalos. Entende? O que é que Deus vai dizer para você? O que é que cabe? Quando a gente está diante de uma batalha na nossa vida, né? Hoje falando aqui do nosso ambiente de trabalho, quando não está como nós gostaríamos, como não estamos, né, vivenciando aí a paz que excede todo entendimento nesse lugar, né? A gente precisa buscar de Deus o que nos cabe. Qual é a nossa parte? Porque às vezes a gente faz, mas a gente não faz o que era para fazer. O que era a nossa parte. Porque veja, aqui a probabilidade era que Josué fizesse o quê? Ele fosse com a espada para cima dos homens, né? A probabilidade é essa. Se a gente lê antes os relatos, ele ia com a espada e ia em direção aos homens. Ele ia atacar os homens. E Deus vem e traz e diz outra perspectiva. Outra perspectiva. E é assim na nossa vida. É assim no nosso trabalho. Às vezes a gente tá achando que a gente tem que correr e fazer isso aqui e deixar pronto e resolver quando se a gente for fazendo por outro lado, de outra forma, né, direcionada pelo Senhor, aí a gente vai ter o êxito que a gente precisa ter. Precisa ter, né? Não, às vezes, o que a gente deseja ter, mas a gente vai ter o êxito que a gente precisa ter. Então, ter essas expectativas aí alinhadas é muito importante, né? E entender de Deus qual é a parte que me cabe. Se eu sei que o Senhor quer que eu desfrute da paz que excede todo entendimento em todas as áreas da minha vida, se eu sei que meu ambiente de trabalho podem ter se levantando contra mim reis de todos os lados, né? Dificuldades de todos os lados, às vezes muito maiores do que eu acho que eu vou suportar, às vezes muito mais, né, agressivas, ostensivas do que eu acho que eu vou aguentar, vou suportar. Eu preciso me resguardar, eu preciso voltar, né? Vamos voltar dos pontos, eu preciso lembrar quem eu sou no Senhor, para que eu não dê permissão para a ofensa chegar no meu coração e eu me sentir diminuída, ofendida, não reconhecida. Nada que me distraia do que Deus faz, né? Eu preciso me voltar para entender tudo isso. Então, eu preciso lembrar quem Deus diz que eu sou, preciso estar com meu coração guardado em paz, né? Eu preciso lembrar, então, opa, tá, isso aqui está sendo cobrado, isso aqui não foi falado de uma forma legal,
tá? Me incomodou, tá? O outro tá até errado. Mas, Deus, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Como é que eu tenho que fazer mesmo isso aqui? O que é que precisa ser feito? Meninas, a gente às vezes se descabela tanto, tanto por coisas que Deus vem de forma tão simples e nos ajuda. Eu não sei se você já passou por isso, mas de você estar com alguma questão que você olha e vê, né? Poxa, bronca grande isso aqui. E aí você se descabela, você se estressa, você perde noite de sono, você se cansa, você se estressa, você leva isso para sua casa, né? E acaba também não sendo a mulher que Deus quer que você seja lá. E tudo vai ficando ali meio desorganizado. Mas quando você lembra, né, de quem você é no Senhor e que você coloca, o Senhor vem e traz para você algo que você, muito mais simples do que lhe parecia. Né? Lhe parecia. Então, é sobre isso. É sobre estar inconformada, né? Porque, e não é sobre, né, inconformada para querer mudar os outros. Lógico que a gente quer. Eu, particularmente, quero que em todo lugar que eu pise, as pessoas convertam seu coração ao Senhor. O desejo do meu coração é esse. Mas, para isso, eu preciso apresentá-lo às pessoas que não o conhecem, né? E muitas vezes a gente está nesse ambiente de trabalho onde muitas pessoas não conhecem o Senhor como a gente conhece. E aí a gente também vai ter, ainda tem isso, que não estava nem aqui, né? A gente ainda tem essa convocação para apresentar o Senhor para quem não o conhece. Né? Mas eu preciso estar inconformada com como eu estou nesse lugar. Nosso inconformismo precisa sempre partir de nós, de como nós estamos nos lugares que nos incomodam. Porque nós não podemos mudar o outro, nós não podemos mudar as circunstâncias, muitas vezes, nós não podemos mudar toda aquela cultura que existe naquele lugar, mas se eu estou inserida ali, e eu creio que há um propósito de Deus, porque Deus, né, tem propósito para todas as coisas, eu vou buscar, então, me conformar de não estar bem nesse lugar. E eu vou buscar, então, estar no centro da vontade do Senhor, mesmo ali. Porque isso vai garantir o meu coração guardado, tranquilo, né? E deixar que eu possa perceber o que me cabe para que haja transformação. Olha, em qualquer lugar da nossa vida que a gente deseje ver transformação, ela precisa começar em nós. E muitas vezes não é nem que a gente esteja errado, né? Mas começar, inclusive, na forma como a gente percebe, na forma como a gente sente, na forma como a gente reage, na forma como a gente permite que aquela diversidade nos atinja, nos toque, nos ofenda. E aí precisa começar em nós. Por isso que precisa começar em nós. Para que nós possamos caminhar em paz, né? Em paz. Em paz. A palavra na qual nós caminhamos aqui nessa toda segunda-feira, né, para estarmos inconformados, nos diz isso. Não se conforme com os padrões e costumes desse mundo, mas deixe que Deus as transforme através da sua forma de pensar, para que você conheça, experimente a vontade dele para a sua vida, que é o quê? Boa, perfeita e agradável. Você crê nisso, que o que o Senhor tem para você é bom, perfeito e agradável? Eu tenho, né, aprendido que promessa a gente persegue até encontrá-la, até alcançá-la. Porque senão a gente fica lá esperando, né? Às vezes a gente não se move, não faz a nossa parte. Então eu não vou me esbaforir, eu não vou me ansiar, eu não vou meter os pés pelas mãos, mas eu vou buscar no Senhor que me cabe. A você, Josué, né? Em meio a esse exército gigante, numeroso, extremamente ostensivo, a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os carros. Cabe isso. E eu sabendo então que eu fiz o que me cabe, eu sei também que o Senhor completa pela sua graça. Completa pela sua graça. Então, que você possa essa semana se colocar aí no seu ambiente de trabalho como filha, né? Sabendo, sim, tudo que o Senhor lhe deu,
tudo, né? Nós somos co-herdeiras com Cristo. Então, quando ele diz aqui, né, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, a gente sabe que Jesus aqui dizendo em João, né? Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Isso está disponível para nós. Jesus diz que nós, os que cremos nele, faríamos coisas ainda maiores, né? Faríamos coisas ainda maiores. Então, nós podemos sim suportar momentos difíceis, situações difíceis, ambientes difíceis, se nós estivermos posicionadas no lugar correto, tá? Posicionadas no lugar correto. Aí eu vou conseguir. E aí, a partir da transformação em mim, isso reverberará para o ambiente, com certeza. Não tem como o Senhor mudar algo em nós sem mudar, né, os ambientes por onde nós passamos, inclusive nosso ambiente de trabalho. Então, que você possa, essa semana, se colocar inconformada com o que não está bom. E lembrando de quem você é em Jesus, você guarde seu coração, não dê permissão para ofensa. E você se propõe a fazer tudo como se para ao Senhor, buscando exatamente o que lhe cabe em cada fazer, em cada tarefa, em cada, né, a cada dia, né? É sobre isso aqui que a gente vai meditar a semana toda, né? Vem comigo meditar durante a semana sobre isso, sobre minha identidade, né? Quem de Deus diz que eu sou, sobre como é que eu tenho guardado meu coração, legal, sobre, né, como é que eu tenho feito as coisas e sobre como é que eu tenho buscado em Deus o que realmente me cabe. E deixa Ele cuidar de tudo aí, né, que tem te atrapalhado, te incomodado, que tem te trazido para esse lugar ótimo de inconformada, que é não quero mais isso aqui. Não quero mais isso aqui, né? Estar inconformada para mim é algo que é muito bom, né? Porque vai diz respeito de que, olha, não quero mais isso aqui, não quero mais estar nesse lugar ou viver dessa forma, ou experimentar essas vivências e esses acontecimentos e tudo isso dessa forma. Não quero mais sofrer com isso, não quero mais deixar, né, meu coração doer com isso, não quero mais que a minha paz seja roubada por causa disso. Esse é o lugar, né, do inconformismo que a gente vai buscando no Senhor sempre. Amém? Então, que Deus abençoe sua semana, que seja uma semana produtiva, que seja uma semana de crescimento, que seja uma semana onde você possa se reposicionar no seu ambiente de trabalho e que, além disso, você possa reverberar tudo que o Senhor for fazendo na sua vida, né? Porque tudo que a gente vai recebendo dele, a gente já pode transbordar. Então, que seja assim a sua semana, de receber muito do Senhor e de transbordar também muito do Senhor, tá? Em nome de Jesus. Um beijo grande, Deus abençoe e na próxima semana, segunda-feira, 12/2, a gente se encontra aqui para conversar sobre o que nós vamos estar inconformados naquela semana, né? E que você possa também, olha, se você quiser, manda algum tema aqui, nos comentários, sobre o que você quer que a gente converse aqui também, porque aí a gente vai trocando, tá bom? É sobre isso. Amém, Ana. Que Deus abençoe nossas famílias e cure meu filho. Declaro cura sobre a vida do seu filho agora, Ana. Declaro a mão do Senhor tocando nele agora, levando embora toda a enfermidade, levando embora toda a doença, levando embora tudo que tem tirado dele, a plenitude da saúde dele, né? Do que Deus fez ele para ser. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.